Que tal investir em renda fixa, em dólar, escapando do risco Brasil e com a melhor taxa dos últimos 15 anos? Os títulos americanos estão em patamares que há muito tempo não se via. É hora de entrar? E se for, como fazer isso aqui do Brasil? Assunto do Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. O perfil do Instagram Faria Limer Elevator, focado em conteúdos do condado, como eles dizem ali, do mercado financeiro, Faria Lima, postou isso aí que você está vendo na tela, o gráfico dos juros dos títulos americanos de 10 anos. Você vê claramente que desde 2020, ano marcado nessa linha vertical cinza, o que aconteceu foi uma violenta estilingada nesses juros. E a legenda do post é a seguinte: Treasury a 5% ao ano é o nosso IPCA mais 7%, aquelas oportunidades que acontecem poucas vezes na vida. E é isso que a gente resolveu analisar no programa de hoje. Qual é a situação dos juros americanos? O momento é de entrar? E se for, como fazer isso? Vamos lá. Aqui no Brasil, você conhece os títulos públicos, aqueles que a gente sempre fala do Tesouro Direto. O equivalente a eles nos Estados Unidos são os títulos americanos, ou Treasuries. Os juros dos títulos são chamados de Treasury Yields. E os Treasury Yields, que são os rendimentos pagos pelos títulos do Tesouro Americano, estão nas máximas em cerca de 15 anos. Ou seja, se você investe agora, pode ter, por algum tempo, um rendimento em dólar atrelado à maior economia do mundo e com uma taxa melhor do que se você tivesse investido em qualquer momento de 2008, 9, 10 para cá. Não parece ser ruim, né? O Federal Reserve mostrando que vai continuar duro no controle da inflação, petróleo subindo por conta dos cortes da OPEP+, alguns riscos fiscais na maior economia do mundo. Tudo isso junto jogou os Treasury Yields para suas máximas desde 2007. Se você pega o título do Tesouro Americano para 2 anos, na chamada ponta curta da curva, olha só o resultado. No momento em que a gente está gravando aqui, ele está pagando 5,13%, nesse caso o maior nível desde 2006. O título americano de 10 anos, também nesse momento, está com uma taxa acima de 4,5% ao ano, maior patamar desde 2007. Tudo isso rendimento em dólar. Não dá para comparar com o rendimento do Tesouro Direto em real. Primeiro, pelo risco, que aqui é muito maior do que o risco de lá. E também pela moeda. A título de curiosidade, olha o que aconteceu com o dólar nesse mesmo período aí de 15 anos. Começo de 2007, ele estava em 2,10. Agora, quando eu estou gravando aqui, está na casa dos 5, uma alta de 138% no período em relação ao real. Uma alta dos Treasury Yields gera um fluxo grande de capital para os Estados Unidos. Esses títulos emitidos pelo governo americano são considerados os mais seguros do mundo. A economia dos Estados Unidos é meio que a base de boa parte do mercado mundial, representa 24% do PIB do mundo. Se o governo americano tiver algum problema grave, o mundo provavelmente vai estar ou vai ficar bem pior. Quando os rendimentos desses títulos sobem, os outros ativos têm que pagar prêmios maiores para manter a atratividade. Os yields, os juros dos títulos públicos americanos, meio que servem de comparação, de referência para qualquer investimento. E o que dizem os analistas na conjuntura atual? O JP Morgan, por exemplo, estava recomendando a compra dos títulos americanos, falando que quando o juro nos Estados Unidos começar a cair, os títulos atuais se valorizarão. Importante, eles enxergam que o ciclo de altas por lá já está para se encerrar. Aí entra a marcação ao mercado. Vamos supor que daqui a um tempo o Fed venha cortar os juros. Os títulos emitidos agora, quando as taxas estão mais altas, tendem a se valorizar frente aos que virão depois, já que vão pagar taxas menores. Então um título que paga taxas mais altas vale mais do que um título que paga taxas mais baixas. Em entrevista recente, em um evento, a Marina Valentini, que é estrategista global do banco, falou que juros de 5,5% nos Estados Unidos é algo muito alto e que assim que o Fed fizer cortes, os títulos atuais podem subir até 11% na marcação ao mercado. E essa, no geral, é a visão dos analistas do JP Morgan. Já o Bank of America foi do outro lado, trazendo uma visão um pouco mais temerosa para quem queria comprar títulos do Tesouro Americano. Dois grandes vendo cenários bem diferentes. Em relatórios, o BofA destacou que estava abandonando a sua recomendação de compra dos títulos de 10 anos porque via a chance da taxa subir ainda mais. Como principal justificativa para isso, estava o fato de que eles interpretam que as políticas do Fed, por enquanto, podem não ter sido restritivas o suficiente. Como eu já falei, os títulos para 10 anos estão pagando por volta de 4,5%.
Se no futuro novos títulos pagarem mais, quem comprou agora se prejudica na marcação ao mercado. O título que está pagando menos vai valer menos do que um título que venha a pagar mais. E tem gente por aí também apontando outros fatores para manter o pé atrás com os títulos do Tesouro Americano. A gestora mundial WGH, por exemplo, vem apontando que a situação do fiscal norte-americano pode ser um problema no horizonte. No final de maio e começo de junho, a gente teve toda a questão do aumento do teto da dívida, você lembra, né? No fim de setembro, republicanos e democratas se estranharam quanto ao acerto do orçamento do país. Enfim, são elementos que pressionam a curva de juros. Os mais pessimistas falam que a trajetória da dívida pública americana é preocupante e que em algum momento pode dar ruim. Em entrevista recente, o Andrew McRyder, que é o CEO desse WGH, falou que, abre aspas, para qualquer lado que se olha, a perspectiva é de uma deterioração do cenário fiscal, o que significa um alto risco, principalmente para os juros mais longos. Fecha aspas. Se a situação dos Estados Unidos voltar a ter problemas, investidores vão exigir mais prêmio, ou seja, juros mais altos para comprar a dívida americana. E aí, os rendimentos tendem a subir mais no futuro. Como qualquer outra decisão de investimento, aportar em treasuries também não é fácil. Mas como é o ativo mais seguro do mundo, tem muita gente que defende que a renda fixa americana tem que estar em qualquer carteira, de qualquer investidor. Sendo um investidor brasileiro, a proteção seria até dupla, pelo risco do país, muito menor do que o risco Brasil, então uma forma de você diversificar, não deixar todo o seu patrimônio exposto ao risco Brasil, e também pela moeda, muito mais forte que a moeda brasileira. E se esse argumento fizer sentido para sua estratégia, a boa notícia é que não existiu, nos últimos 15 anos, momento melhor para comprar esses títulos. Ou, em outras palavras, comprando agora, você vai ter um rendimento melhor do que obteria em qualquer momento de 2007 para cá. Pode ser que você compre e os juros continuem subindo? Pode, é imprevisível. E a gente viu que até 2 dos maiores bancos americanos divergem sobre se isso vai ou não acontecer. Mas ainda que aconteça, alguma margem de compensação pode vir pelo lado do dólar. Altas dos juros dos títulos americanos tendem a ser seguidas de um fortalecimento do dólar. E como seu investimento estaria em dólar, ele estaria mais valorizado ou se valorizando mais em relação ao real. O mês de setembro foi marcado pela alta dos juros pagos pelos títulos americanos. Coincidência ou não, o câmbio entre dólar e real no mesmo período teve esse desempenho que você está vendo aí na tela. Dólar se fortalecendo. E como investir na renda fixa americana sendo brasileiro? Algumas corretoras locais oferecem essa opção de comprar títulos do Tesouro de lá. Você tem que checar com a sua se isso está disponível, mas já adianto que as opções não são muitas. Se não for o seu caso, uma outra forma um pouco mais trabalhosa é buscar uma corretora internacional que opera no Brasil. Você pode abrir uma conta em uma instituição do tipo e investir lá fora diretamente. Mas a forma mais acessível, talvez, de fazer o retorno atrelado às treasuries sendo brasileiro e morando aqui é através dos ETFs. Existem vários fundos de índices de renda fixa americana na B3. Esses que você está vendo aí na tela agora são alguns dos mais conhecidos. O SDB11, BNDX11, BGOV39, BHYG39, BIYT39, BSHV39 e BSHY33. Antes de investir, procure se informar sobre a liquidez e a composição deles. Apesar de todos terem boa parte das suas carteiras ligadas ao Tesouro dos Estados Unidos, alguns têm outros ativos fazendo parte do portfólio. Então tem 3 alternativas aí, né? Veja se a sua corretora já oferece esse tipo de solução, procure instituições que operam internacionalmente, que tem também a possibilidade de operação aqui no Brasil, então você consegue se cadastrar e com isso fazer um investimento diretamente no título americano, em dólar. E a terceira é pegar através dos ETFs da B3, da Bolsa Brasileira. Obviamente o objetivo ao se investir em títulos americanos não é multiplicar o capital, mas sim, principalmente, proteção de patrimônio. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se curtiu, bota um like aí nesse vídeo e se não for inscrito ou inscrita, fica o meu convite para você fazer parte do Invest News. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau!